jornada da mulher. Sim. Mas a gente ouve falar da dupla jornada, a mulher no trabalho e a mulher em casa. Sim. Como é que é tripla jornada? Porque essa tripla jornada, quando inclui, além da questão do trabalho fora e a questão de casa, inclui dentro da casa o marido, os filhos. Como o marido, os filhos? A relação com o marido, o tempo de relação Mas afetiva. isso é trabalho? Sim, é considerado também como uma forma de trabalho, no sentido lato sensu. O senhor está sendo revolucionário, hein? Tratar do maridão é trabalho. Também faz parte do trabalho. Que ninguém nos ouça, mas é verdade mesmo. Dá trabalho. Dá trabalho também. Então, a relação com... No sentido sociológico, eu estou colocando agora, trabalho no sentido sociológico, que não é só a questão do trabalho no sentido jurídico. Essa é boa. Essa é muito boa. Outra coisa, a mulher que ganha mais, tem cara que diz assim, oba, ela tá ganhando bem e ganha mais do que eu, oba. Tem o folgado que pensa assim. Claro. Tem o outro que se acha diminuído por isso. Isso realmente é uma figura de ficção ou isso está acontecendo na vida prática? Existe uma questão de prática nisso, principalmente nos setores de classe média alta, né? E de classes econômicas mais abastadas. Tem uma pesquisa de um médico psiquiatra, Dr. Luiz Cruchini, que já tem vários livros publicados, médico psiquiatra do Hospital das Clínicas, que ele aponta no seu trabalho em consultório, que hoje já é publicado, que ele atende advogados, juízes, promotores e médicos. E o que mais eles reclamam? Doutor Cruchini, eu não estou dando conta agora, porque minha mulher agora quer discutir fantasia sexual comigo só porque ela está ganhando equivalente ou mais do que eu. Ou ela quer que eu vá pegar as crianças na escola. Ou ela quer que eu divida, coordene a tabela com a governanta em casa ou com a empregada daquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que ficar administrando a casa, ainda administrar meu trabalho. Eu não sei como lidar com isso. Na época do meu pai, ele ganhava para ouvir a casa e estava tudo bem. E agora, como que fica? Então, essas questões acontecem muito na clínica lá. E o Dr. Cruchini publicou um livro mostrando que isso está ocorrendo no Brasil. Mas como é que se trata essa questão só tratando da mulher? Em que sentido só tratando da mulher? Sim, ela lhe procura como advogado, lhe conta essa história, mas e o maridão em casa? Não vai ser ouvido? Claro que vai ser ouvido. Além do meu trabalho de advogado, também faço mediação familiar. Nessa mediação familiar, antes de entrar qualquer processo de separação... Sim, sou mediador familiar também. Eu vi boas histórias. Sim. Antes de entrar qualquer tipo de processo judicial de separação de corpos ou separação judicial, a gente tenta chamar as partes para tentar fazer um trabalho de conciliação, para verificar se há algum problema entre as partes. Se nós verificamos que é um problema mais profundo, nós indicamos um psicólogo. Nós temos sempre contatos com psicólogos que trabalham a abordagem familiar aqui na cidade, a terapia familiar, e nós indicamos para que eles tratem. Depois que eles trabalham isso, aí sim, resolvidos que querem separar, nós entramos com a ação na justiça. Tá certo. Outra coisa, mas eles abrem o bico, contam mesmo ou contam só o que convém? Geralmente a mulher se abre mais. O homem sempre fica naquela questão, não, você que disse, eu não disse. Mas geralmente a mulher se abre mais e abre a possibilidade, nós compreendemos o que está acontecendo para depois fazer o encaminhamento. E estatisticamente dá para dizer quem costumeiramente tem mais razão? Geralmente, em muitos casos, acaba sendo a mulher, principalmente quando percebe-se que é uma mulher que veio de uma condição submissa em algum momento e ela deu a volta por cima, tipo assim, depois dos filhos grandes começou a trabalhar fora ou conseguiu em algum momento da vida fazer um segundo grau, uma faculdade. No momento que ela consegue algum tipo de escolaridade, algum tipo de informação e vira à mesa, é o momento que começa a crise, porque até então a crise é só dela isolada, ela sofre sozinha, mesmo que não sofra violência física, ela pode sofrer uma violência psicológica, de ser desconsiderada, de não ser bem tratada no sentido de como se fosse uma profissional porque só trabalha em casa. No momento que ela estuda e se recicla, ela começa a olhar o outro lado. E aí pode reivindicar. Tá, na sua condição de advogado, de um sujeito que tem esse olhar apurado para essas questões que envolvem relacionamentos afetivos e a condição da mulher, enfim, o senhor senta para ver televisão, esses programas de shows e auditórios e tal, e vê as meninas, a educação que está sendo dada, que tipo de educação é para as garotas que está sendo dada? Aqui vão, digamos, na questão de televisão, de como se portar. Não, mas ali na televisão, por exemplo, vai aparecer um reflexo da sociedade. Sim, em alguns aspectos, sim. Tá. Como é que a sociedade está educando as meninas? O problema é que hoje a globalização ela é muito competitiva em todos os setores. E o que elas colocam? Colocam muitas vezes que as meninas têm que crescer rapidamente e se tornarem mulheres para competir com o modelo. Não que o trabalho de modelo não seja legal, é um trabalho legal. Mas muitas vezes quando colocado na televisão de forma precoce, acaba tirando a própria infância da criança. Porque a gente, quando se fala em trabalho infantil, em exploração de trabalho infantil, se fala em ervateiro, pessoal que trabalha com carvão, que trabalha com a borracha. Mas será que também não é uma forma, em termos interdisciplinares de exploração de trabalho infantil, colocar cedo a criança para trabalhar nos meios de comunicação? Tá, mas não é essa questão que eu queria lhe ouvir. É aquela outra que diz, por exemplo, o sujeito vê no estúdio, se apresentando lá como cantora ou bailarina, tal, uma menininha de 5 anos que já parece uma mulher adulta, por exemplo. Aquilo ali não apressa e não desvirtua um encaminhamento de uma cidadã mais cidadã?
Para alguns setores hoje, existem teorias de psicologia que colocam que não se devem forçar. Eu concordo um pouco com essas teorias que dizem que cada fase do desenvolvimento da criança deve ser vivida. Se você apressa alguma dessas fases, você pode prejudicar futuramente o adulto. Então, esses pais podem até ganhar dinheiro, mas eles correm o risco de precipitar um problema psicológico futuro nessa criança. Tá. Uma pesquisa revelada agora, semana passada, diz que no Rio Grande do Sul, onde se mantém por mais tempo a relação, os caras ficam casados 12 anos, isso na média. Do Rio Grande do Sul para cima, vem para 11, 10, 9, chega ao Nordeste 8. Como é que o senhor vê essa história, que um dia foi até que a morte o separe e hoje é até que chegue aos 12 anos, por exemplo? Em termos de análise sociológica, a gente tem que verificar primeiro qual é a classe social que a pessoa se encontra. Nas classes, digamos, mais assim, carentes economicamente, né, a separação já é mais prematura, porque às vezes o marido vem do Nordeste imigrante e vem tentar a sorte em São Paulo e acaba deixando a mulher e não retorna mais, acaba esquecendo ela lá no Nordeste. Nas questões de classe média, a maior causa das separações são o fato da mulher começar a ganhar e às vezes ganhar um pouco mais do que o homem. E aí ela coloca dizendo: quero que tu divida a tarefa comigo, quero que você cuide das crianças, quero que tu cuide da empregada, quero que a gente tenha tal fantasia sexual. Começa a exigir até o direito ao orgasmo, que antes ela não poderia reivindicar. À medida que isso gera crise nas classes médias, como fala o Dr. Cristinelli, pode gerar separação das classes médias para cima. Das classes médias para baixo, os problemas são mais de socioeconômico. Da classe média para cima, é mais culturais. Tá certo. O Mauro Halpel, que fala sobre finanças pessoais na rede CBN Nacional, contou uma história de desses interessante. Uma médica muito bem sucedida em São Paulo, ganhando muito bem, casada com um empresário, ganhando muito bem. A renda familiar deles era ótima. Mas o marido estava insatisfeito com essa história de a mulher sair de manhã e de tarde para trabalhar. Queria que ela ficasse mais cuidando dos filhos pequenos. Ofereceu para ela 10% a mais do que ela ganhava, fazendo a média do que ela ganhava nos 2 turnos, para que ela trabalhasse só de manhã. Isto é, ela trabalharia como médica de manhã, de tarde ficaria em casa cuidando dos filhos, ganharia dele o que ela ganhava no consultório, mais 10%. E o Mauro não deu o encaminhamento final da história. O que o senhor acha disso? Primeiro, é possível isso aí? Depende, cada casal tem seus próprios acordos, né? Principalmente quando ambos já têm escolaridade e ambos já têm um nível socioeconômico mais adequado, é possível negociar de forma de igual para igual. Eu acho que essa mulher, talvez, se ela, no caso, não aceitar isso, talvez ela esteja valorizando um pouco mais a questão profissional, que nada contra. Só que quando a pessoa vê a questão profissional como prioridade, ela devia pensar isso antes de ter filho. Perfeito. Não depois. Mas essa é uma grande questão para muita gente. Sim. Porque depois que nasce a criança, os primeiros, segundo, às vezes até o terceiro filho, agora não tem creche, quem é que vai cuidar? É a vovó tá velhinha, tá cansada, a irmã mais velha não quer cuidar, etc, etc. Essa é uma questão. E aí acaba sendo uma responsabilidade maior da mulher, né? Sim. O maridão não vai deixar o trabalho. Justamente, porque o que é importante agora, que a gente trabalha no livro, a gente chama isso de pátria e matriarcado compartilhado. A palavra compartilhado é chave. Está aqui no livro isso? Está no livro, pátria e matriarcado compartilhado. É o sistema de compartilhamento que a Constituição Federal fala entre que o homem e a mulher têm que dividir as tarefas. Não tem mais chefe casal para a lei hoje, desde 88. Então, ambos compartilham. Não precisa a mulher reivindicar. O homem, de repente, se ele tem meio período, que ele tem tranquilo, ele pode ajudar a mulher nas tarefas em casa, ele pode vir na escola das crianças, ele dá uma chance de dialogar com a mulher. E isso não vai sobrepesar tanto ela na tripla jornada ou na múltipla jornada. Tá certo. O casamento corre algum risco, não? Eu acho que corre o risco se não houver diálogo. À medida Não, eu digo o seguinte, hoje o pessoal tá partindo para a experiência, né? Pro teste de qualidade. Então se juntam e moram como marido e mulher. Isso aí tem alguma legalidade, não? Hoje, desde 88 para cá, na Constituição de 88, homem e mulher que se juntam se chama união estável perante a lei. União estável é quando um homem e uma mulher se juntam sem estar casado. Todos os filhos nascidos dessa relação têm direitos legítimos. Não existe mais aquela coisa de filho fora do casamento. É direitos iguais ao filho dentro do casamento. Mas muitas vezes o que acontece? Ao se apresentar em certos locais, quando se preenche um formulário, um financiamento ou uma abertura de uma conta mesmo, um financiamento para comprar eletrodoméstico, não se coloca lá estado de união estável. Se coloca assim, casado, separado, solteiro, viúvo, o divorciado, mas não se coloca a união estável. E aí o que acontece? Muitas pessoas se sentem constrangidas com isso. E aí o que acontece? Eles depois pegam aquele tempo e convertem isso em casamento. É uma forma de converter. Então, a união estável de morar junto, ela não é um casamento, é como se fosse quase um casamento. Mas ela prepara para muitos autores, tanto na área da sociologia do direito, é como se fosse uma espécie de anticâmara, um primeiro passo para depois se casar. Para ter essa oportunidade de ver se funciona, se realmente vai funcionar, para depois vir a converter em casamento. Todas as garotas que eu conheço, são algumas que estão vivendo essa situação, todas querem casar e os caras estão pedindo um pouquinho mais de tempo. O que é isso? Esperteza dos caras para não... Eu acho que é um pouco apertar a gravata? É uma